Professor Marco Antônio Villa, o senhor tem falado em utilizar a ação das reservas internacionais, né? Com cuidado, né? Com cuidado, claro. Mas tirando essa história toda aí de declarações do presidente, que acabam repercutindo, negativamente na economia, mas para o país, para a gente fazer um debate sério aqui do que o país precisa para voltar a crescer nesse campo da economia, essa é a principal saída, assim, a emergencial, porque não tem como se aprovar todos esses projetos, previdência, tributária, liberdade econômica de uma vez só. Isso leva um tempo no parlamento. E precisa saber para que aprovar tudo isso, qual é a razão, né? Precisa ter uma visão de totalidade, não de parte, de fragmento. O governo e as oposições, no plural, não tem projeto para o país. Então nós não sabemos o que vai ser do Brasil amanhã. Essa que é a grande... Para onde nós estamos indo? Por que a gente está fazendo isso? Porque uma questão básica na ciência, você tem de chegar e perguntar por que você está fazendo isso? Uma questão do pensamento científico. Você tem de fazer a pergunta ao seu objeto. Nós, aqui no campo analítico da conjuntura, temos de perguntar esses projetos é para ir para onde? Para fazer o quê? Para inserir o Brasil, como o Brasil vai, a sua inserção no mundo global, né? Que não é um mundo pré-Guerra Fria, um outro mundo, que terminou a Guerra Fria, há um processo de globalização econômica como nunca na história, muito rápido. Como é que nós vamos nos posicionar? Em certo momento do século XX, nós acertamos a nossa posição, como se fosse um jogo de futebol, nós estávamos no lugar correto. Então, entre 1930 até o final dos anos 70, durante 50 anos, foram os anos dourados do Brasil. O Brasil teve a política de distribuição das importações, se desenvolveu, ocupou território, recebeu migrantes e imigrantes também. Foi uma maravilha tal. Chegou um momento que nós perdemos o rumo. Nós estávamos cansados, não teve substituição, os caras que entravam lá do banco para entrar em campo não tinham a mesma qualidade, que são a elite política, e nós chegamos numa situação atual que nós vivemos, que nós não sabemos por onde nós vamos. Por quê? Aí tem que ter as respostas. Não temos liderança política, não temos a liderança empresarial. A liderança empresarial é do setor produtivo, do agronegócio, da indústria, não do setor comercial. O setor comercial, por exemplo, em termos de câmbio, indústria e agronegócio tem uma política de câmbio que é diferente do que o setor comercial, uma visão do que é o câmbio. Hoje o líder aparece como líder empresarial, um sujeito patético, o Quasimodo do Vitor Hugo, né? Um sujeito que eu olho, eu dou risada, né? Mas as pessoas, alguns levam aquele Quasimodo a sério. Antes nós tivemos do Roberto Simples. Olha a diferença, né? Então a grande questão é que ninguém sabe para onde vai. A elite é um fracasso, a elite política, a elite empresarial não tem hoje líderes empresariais, líderes sindicais, líderes intelectuais, né? Então o país está perdido. A preocupação do Blairo Maggi até, né? O Blairo Maggi, no final da semana, falou o que nós falamos aqui. As declarações irresponsáveis sobre o meio ambiente do presidente da República está colocando em risco o setor do agronegócio, a sua inserção no mercado internacional. E não é fácil ganhar mercado. E quando você ganha, você coloca o pé e aí você tem de permanecer mostrando a qualidade do seu produto. Então não é fácil ganhar mercado. O presidente da República não tem a mínima noção de economia, nunca leu um livro na vida. Ele ignora tudo. Por isso que em termos etimológicos, que vem do latim, é ignorante. É ignorante, precisa explicar às pessoas, quando você não conhece o assunto. In é o sufixo não. Né? Então precisa explicar o que significa. Ele não entende de nada. O Ricardo Salles, que está inclusive com investigação sobre enriquecimento ilícito, né? O ministro do Meio Ambiente aqui em São Paulo, investigação. Vamos ver o que vai acontecer. Também não entende nada. Isso coloca em risco as nossas exportações no momento de estagnação econômica do Brasil e, como a Thaís Herédia lembrou, no campo internacional, na possibilidade do ano que vem recessão. Nessa hora, você tem que tratar o teu comprador como o cara melhor do mundo. Não, o Brasil faz o inverso, ataca os nossos compradores, e o Ricardo Blage, o Blairo Maggi, ele vale lembrar, o maior exportador de grãos do Brasil. Nós não estamos falando do Zezinho, da Maria, do José. Estamos falando do maior exportador de grãos. Foi ministro da Agricultura, senador, governador, né? E lembrar que o nosso terceiro parceiro comercial, o terceiro é a Argentina. E o presidente da República Brasileira chamou o virtual presidente da Argentina de bandido. O nosso terceiro parceiro comercial. Aí você vai elogiar esse homem? Não dá, não estou falando esse homem do Nietzsche. Ele não dá, não tem condições. É ignorante sim, porque ignora as necessidades do país, da economia, da sociedade. É nesse sentido etimológico. Esse é um país que precisa de professores, a começar ter um professor lá na presidência da República, porque esse cidadão que está lá não sabe nada e vai jogar o Brasil, registre, na maior crise do século XXI. Pode registrar.